Olá, pessoal! Finalmente, agora, neste vídeo, nós vamos apresentar o método de resolução de equações diferenciais lineares homogêneas a coeficientes variáveis, denominado método da série de potências. Nós, no vídeo anterior, já resolvemos uma equação a coeficientes variáveis, mas era uma equação de Cauchy-Euler que não exigia o uso do método da série de potências. Mas agora nós vamos, então, entrar neste método. Vamos lá. Então, determinação de um conjunto fundamental de soluções para uma equação linear homogênea, de segunda ordem, a coeficientes variáveis. O método da série de potências, ok. Então, aqui está a equação escrita na forma que a gente conhece, né? Uma equação diferencial linear de segunda ordem, a coeficientes variáveis. Então, não está na forma canônica aqui, eu deixei uma função de x multiplicando a derivada segunda, uma outra função de x multiplicando a derivada primeira e uma outra função de x multiplicando y igual a zero. E o que a gente vai fazer no método da série de potências é escrever soluções sob a forma de série de potências. A gente vai usar um pouco do que você já sabe de série de potências. Eu tentei revisar um pouco aqui quando precisar, mas então a primeira coisa que a gente vai precisar saber é o que é uma série de potências, né? Vocês vão ter aqui um x menos x0 elevado a n, um somatório, coeficientes multiplicando essas potências de x menos x0. Então, se a gente for pensar no que está escrito aqui nesse somatório, n começando em zero, tem A0, x menos x0 na zero, que é 1, fica só A0. Depois A1, x menos x0 na 1, A2, x menos x0 na 2, e assim por diante. O x0 é denominado centro da série, e a gente vai agora em seguida ver um teorema que me diz qual é o centro que eu posso escolher quando eu for resolver uma equação a coeficientes variáveis, como essa que a gente está resolvendo aqui. Nós vamos escolher, então, esse centro convenientemente. Em geral, a gente vai tentar sempre usar o zero, porque é mais simples trabalhar com x na n, em vez de x menos um número elevado a n, né? Até para reconhecer as diversas potências de x, enfim. É mais fácil trabalhar com x menos zero na n. Sempre que possível vai tentar usar. E aqui é o que a gente chama de coeficientes da série. Os coeficientes a gente vai calcular simplesmente, como a gente tem feito já faz tempo, né? A gente quer resolver alguma, a gente supõe uma certa forma, o x0 é garantido pelo teorema que nós vamos ver, e falta esse detalhe aqui dos coeficientes, a gente vai substituir na equação diferencial y por esse somatório. Bom, e aí vamos ver como é que a gente chega nos coeficientes. Ok, então a base do método é isso, tá? É buscar soluções na forma de uma série de potências. A gente, claro, quando for substituir, vai precisar então saber como é que é a expressão das derivadas. Bom, de onde é que vem isso daqui? Vocês pensem, a gente pode aqui abrir alguns termos, se quiserem. Eu posso escrever y igual, então, como eu disse, y igual a zero, mais a1, x menos x0, mais a2, x menos x0 ao quadrado. Bom, e assim por diante, né? Aí vem o cubo, etc. Isso aqui é o nosso y. Quando eu for derivar, o que vai acontecer? Esse termo aqui não vai dar nada, vai derivar de uma constante, né? E aqui, então, vai ficar só a1 multiplicando x menos x0 na zero, fica só a1, tá? Aí depois aqui do outro fica 2a2 x menos x0 na 1. E assim por diante. Eu não escrevi os outros, então vou deixar assim. Então veja como é que fica aqui embaixo, ó. A soma começa em 1. Quando n for igual a 1, eu vou ter 1 a 1 x menos x0 na 0, né? Que é esse aqui, tá? Então, com n igual a 1 é este. Com n igual a 2, 2 a 2 x menos x0 na 1, que é este. Ou seja, eu estou explicando por que começa com 1, tá? Então, vai começar com 1. Esse aqui é o termo n igual a 1. E esse aqui é o termo n igual a 2. E o resto vem. Aí, se vocês quiserem, escrevam mais termos para ver como fica tudo dentro deste formato aqui. Bom, é fácil de gravar isso, então é simplesmente como se eu fosse derivar isso que está aqui dentro, vai ficar n
a n, x menos x0 na n menos 1, né, que é o que eu tenho aqui. Só tem que lembrar que a soma aqui vai começar em 1, como eu acabei de justificar, tá? Bom, da mesma forma, se a gente derivar isso aqui agora, ou derivar essa expressão, eu posso aí calcular o y das linhas, e vocês vão ver que y das linhas vai cair neste formato aqui, e vai começar daí com n igual a 2, tá? Acredito que vocês já tenham visto isso quando estudaram série de potências lá, né, em cálculo 2, né? Mas, enfim, estou revisando um pouquinho. Outra coisa que eu estou revisando também, que também vocês devem ter estudado lá, se vocês conhecem uma função f de x e querem calcular a série de potências que representa ela dentro de um certo intervalo de convergência, vocês vão fazer montar essa soma, essa aqui que é a série, tá? A série está aqui. O que nós temos aqui? Nós temos aqui derivada de ordem n calculada no ponto A, que eu quero que seja o centro da minha série aqui, né? Sobre fatorial de n, e aqui vão as potências x menos a na n. Isso vocês podem fazer, conhecida uma função f de x, podem fazer com cosseno, com seno, aqui tem várias funções feitas, e vocês podem fazer qualquer outra que a gente inventar, né? É só calcular, então, escrever esses termos aqui. Como é que é esses termos aqui? N igual a zero é a própria função no ponto A, dividido por fatorial de zero, x menos a na zero, que eu não vou escrever. O próximo termo é a derivada em A, calculada, depois aqui x menos a na 1, né? Fatorial de 1, que eu não preciso colocar. O próximo termo vai ser derivada segunda, calculada em A. Depois x menos a ao quadrado. Fatorial de 2, né? E assim por diante, ok? Qualquer coisa revisem lá no material de cálculo 2 que deve estar lá. Então, com isso eu posso, por exemplo, calcular a série que representa cosseno de x. Esses termos que estão aqui são esses que estão aqui. Seno, e na x são séries que vocês devem ter visto já. Cosseno hiperbólico, seno hiperbólico, e a gente também tem, eu coloquei aqui do lado também essas igualdades que às vezes vão ser úteis na hora de resolver alguns problemas aqui para frente dos nossos estudos, então já deixei aqui escrito, tá? Bom, e que mais? A gente tem, então, algumas séries importantes aqui calculadas. Eu estou sugerindo aqui que vocês façam gráficos, se é que vocês já não fizeram, né, quando está no cálculo, mas é bom vocês fazerem gráficos de somas parciais dessas séries, ou seja, somem alguns termos, escrevam aqui alguns e somem e façam os gráficos e comparem com a função que a gente está representando. E, em particular, bom, e aqui depois eu pergunto, determine qual intervalo a aproximação com 4 termos é razoavelmente precisa. Ou seja, comparem as somas parciais, a de 4 termos em particular, que eu digo aqui, comparem com o gráfico da função que vocês estão expandindo em série, para ver até onde é que vai estar uma aproximação razoável. Cortar a série, né, em alguns termos só. E aqui eu também sugiro, em particular, com a função exponencial. A função exponencial está aqui escrita em termos de x menos 0, com centro em 0, mas aqui ela está calculada com centro em 2 e aqui com centro em menos 3, sempre usando essa fórmula que eu coloquei ali em cima, né? Aqui, tá? Aqui assim, com A igual a 0 é esta aqui, né? Com A igual a 2 é esta que está aqui, com A igual a menos 3 é essa que está aqui, tá? Então, eu sugiro que vocês façam somas parciais, façam gráfico de somas parciais. Aliás, também seria interessante vocês poderem entender qual das 3 séries que vocês têm aqui é melhor para representar a função exponencial, né? É esta, outra, ou é ainda em torno do zero? Então, comparem com a função exponencial e na x e vocês vão poder me responder essa pergunta, essa questão aí que é importante. Bom, outra coisa que eu estou também relembrando lá do cálculo 2 é para calcular o intervalo de convergência, se a gente tem uma série, a gente pode, se a gente tiver a forma geral do coeficiente A índice N, a gente calcula essa razão, A índice N no denominador, A índice N mais 1 no numerador, o limite deste módulo, quando o N tende a infinito, dá o inverso do raio de convergência, e uma série de potências converge quando o módulo de x menos x0 é menor do que r. O que significa isso? Módulo, lembrem sempre de distância. A distância até o x0 é menor que r, para a direita e para a esquerda. Então, aqui seria x menor que x0 mais r,
e, ao mesmo tempo, maior que x0 menos r, né? Se vocês colocam aqui o eixo x, digamos, aqui assim está o x0, r para cá, r para lá, tá aqui o intervalo, né? Esses valores de x é aqueles onde a nossa série vai ser convergente. Bom, ok. Então, isso aqui é o que já está aqui, eu já li tudo, né? São a revisão. E agora, vamos ver, voltando para a minha equação diferencial agora que está aqui, vamos ver o que o teorema me diz com relação à escolha do x0. Então, essa é a pergunta primeiro, tá? Então, qual é a escolha do x0? Depois, nós já sabemos que vamos substituir o x0 lá e vamos fazer as derivadas substituindo a equação diferencial. E aí, depois vem uma outra explicação, como que eu vou determinar os coeficientes, quais são as diversas etapas para chegar nos coeficientes. Mas primeiro vamos decidir qual é o x0, tá? Então, o teorema é o seguinte. Se x0 for um ponto ordinário da equação diferencial, já vou me deter aqui a explicação do ponto ordinário, por enquanto vamos ler aqui. Se x0 for ponto ordinário da equação diferencial, então a solução tem essa forma, tá? E então eu tenho que olhar. Esse x0 que eu vou poder usar aqui é um x0 que é ponto ordinário da equação diferencial. Bom, então vamos primeiro ver isso aqui. O que é ponto ordinário? Ponto ordinário é o seguinte: se eu escrever a equação diferencial, agora sim, na forma canônica, e olhar para essas funções p de x aqui e q de x aqui, e elas forem funções analíticas em x0, então x0 é ponto ordinário. Bom, aí vocês vão dizer, pá, mas o que é isso, função analítica? Função analítica, de novo, é algo que vocês imaginam que vocês já tenham estudado, mas eu recapitulo aqui, tá? Então, primeira coisa, vamos escrever a equação na forma canônica, olhar para o p de x e para o q de x e ver se as funções que eu vou ter ali são funções analíticas de x0. Vamos olhar o que é isso? Eu lembrando, função analítica significa que ela pode ser representada por uma série de potências de x menos x0 com algum raio de convergência positivo. O que significa poder representar uma série de potências? É poder calcular aquela expressão que eu coloquei aqui em cima, é poder calcular isso aqui com a função que eu tiver. Então, se eu olhar para o p de x e for possível calcular isso daqui, significa que a minha função p de x é analítica nesse x0. Bom, basicamente, então, a gente precisa que a função e suas derivadas sejam definidas nesse valor A, tá? É isso basicamente que a gente vai olhar. Se a função p de x e a q de x é a mesma coisa, se ambas, né, tiverem como representá-las por série de potências, ou seja, existe a função e suas derivadas no x0, então eu vou poder dizer que x0 é o ponto ordinário da equação diferencial, e isso vai permitir que eu escreva a solução geral desse jeito. Aí agora vamos olhar que está do lado aqui, tá? Aqui está escrito uma outra coisa. Que se eu trabalhar com isso daqui, então, o teorema garante que, nós vamos ver agora nos exemplos, garante que ao trabalhar com isso daqui, eu vou automaticamente enxergar esta soma, tá? Nos exemplos vocês vão ver melhor, tá? Mas ao substituir isso daqui, eu vou conseguir enxergar uma combinação linear arbitrária, constantes arbitrárias aqui, de duas funções y1 e y2, onde ambas vão ser funções analíticas em x0. Tá? Ou seja, eu vou ter aqui representações por série de potências, né, em torno de x0 para cada uma dessas soluções. Como isso aqui é uma constante arbitrária, vocês sempre podem pensar que podem fazer uma delas igual a 1 e a outra igual a 0, né? Faz parte das constantes arbitrárias, e com isso vocês estão dizendo que a y1 sozinha é a solução e que a y2 sozinha também é a solução. Tá, isso é óbvio, tá? Bom, então, eu estou dizendo aqui que a gente vai conseguir separar, e mais, a gente está dizendo mais uma coisa forte aqui embaixo. Elas constituem um conjunto fundamental de soluções, ou seja, quando eu enxergar que vai se separar, automaticamente o método vai me levar para duas soluções linearmente independentes, tá? Porque constitui um conjunto fundamental de soluções. Bom, e como ambas vão ser analíticas, então ambas podem ser representadas por série de potências de x menos x0, cada uma delas. E aqui está escrito outra coisa, que o raio de convergência de cada uma é pelo menos tão grande quanto o menor dos raios de convergência das séries para P e Q, tá? Então, o raio de convergência de uma solução vai ser pelo menos
tão grande quanto o menor dos raios de convergência dessas séries. Ou seja, menor significa a intersecção, né? Então, das duas, tá? E aí aqui também, de novo, eu repito, relembro uma coisa que também se estuda quando se estuda séries, é que se eu tiver uma função que pode ser escrita como uma razão de dois polinômios, onde aqui eu já fatorei, já tirei fora, já cancelei os fatores comuns, tá? Então, dois polinômios sem fatores comuns. Essa função, tá? Isso é o que está falando aqui do intervalo de convergência de cada função dessas aqui. Essa função tem uma expansão em série de potências de x menos x0, que converge quando o módulo de x menos x0 for menor do que r, e r pode ser obtido pela distância do x0 até a raiz do denominador mais próxima. Tá? Isso é uma outra forma de calcular o intervalo de convergência desta função quando ela estiver nesse formato. Tá? E aqui eu ponho também mais uma observação, um detalhe, quando eu olhar para as raízes, eu tenho que levar em consideração também as raízes complexas com parte imaginária diferente de zero. Vamos fazer um exemplinho aqui para ver, nessa recapitulação. Aqui vocês têm, por exemplo, a função 1 sobre 1 mais x2. Quer saber, então, qual é o intervalo de convergência? Raízes são mais i menos i do denominador, né? Então, eu posso concluir que converge quando o módulo de x é menor que 1. Por quê? Porque o x0, vamos desenhar aqui rapidinho. Aqui está o x0, que é 0, né? E aqui está o mais i, o eixo imaginário é o vertical, aqui está o mais i, aqui está o menos i, tá? Então, do 0 até o mais i, a distância é 1, e até o menos i também, né? Então, a distância até a menor distância, as duas aqui é a mesma coisa, é 1 a distância. Então, é módulo de x menor que 1. Aqui um outro exemplo. Aqui o denominador tem raízes 1 mais i e 1 menos i. Vamos desenhar aqui rapidinho. 0. 1 mais i. Aqui é o eixo real, aqui é o eixo imaginário. Então, 1 mais i é aqui, ó. Tá? Essa distância aqui. 1 menos i é a mesma coisa, mas aqui para baixo é a mesma distância. Qualquer um que eu fizer dá na mesma. E essa distância aqui vai ser raiz de 2. Por quê? Porque aqui é um 1, aqui é outro 1. E aqui eu tenho a hipotenusa, né, desse triângulo retângulo que eu acabei de desenhar aqui. Então, essa distância aqui é o raiz de 2. E isso, então, é o intervalo de convergência módulo de x menor que raiz de 2. Se eu quiser fazer uma série com x igual a 1, aí eu vou ter que olhar a distância do 1. O 1 daí vai ser aqui, tá? Não é mais do 0, é 1 aqui. E aí a distância do 1 até a minha raiz vai ser 1. Por isso que aqui é 1 e não é mais raiz de 2, tá? Bom, depois vocês leem de novo, escutem de novo esse vídeo, vejam de novo com mais calma. Mas é essa a explicação. Vamos voltar lá para cima. Então, vamos repetir aqui agora, tá? x0 for um ponto ordinário, quer dizer o quê? Vou olhar o p de x e o q de x, ver se existem, não vou precisar escrever as séries delas, mas saber se existem as séries que representam nesse ponto x0, para poder dizer que x0 é ponto ordinário. Se isso for verdade, eu posso resolver minha equação diferencial usando este somatório, a gente vai derivar, substituir depois para ver os ANs, mas isso aí está me permitindo que eu possa começar assim. E aqui já está avisando, e a gente vai ver isso agora ao longo das resoluções, que quando eu fizer isso, lá pelas tantas, eu vou acabar numa solução que vai automaticamente me evidenciar duas soluções que vão estar aqui numa combinação linear arbitrária, e essas duas soluções vão ser analíticas em x0. E além disso, vão ser linearmente independentes, porque vão constituir um sistema fundamental de soluções. E aqui ainda fala do intervalo de convergência de cada uma, que a gente vai poder olhar pelo intervalo de convergência do P e do Q, e aí aqui embaixo eu revisei, se o P e o Q forem razões entre dois polinômios, a gente pode calcular assim o intervalo de convergência. Muito bem. Então agora aqui é um exercíciozinho para treinar um pouco o que está dizendo esse teorema. De acordo com o teorema acima, determine uma cota inferior para o raio de convergência da solução dessa equação. Então, eu quero escrever potências de x menos x0, e aqui eu estou dando A, x0 igual a 0, B, x0 igual a menos 1 meio. Então, aqui a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Escrever na forma canônica para aparecer aqui o P de x e o Q de x. Ambos têm o mesmo denominador, então eu vou olhar 1 mais x2, as raízes são mais i menos i. Se o x0 for igual a 0, né? O que está aqui a resposta? Eu vou então fazer x menos 0 na n, então fica só x na n, vai convergir para módulo de x menos x0, mas x0 é 0, né?
para mod x menor que r, e o r aqui é no mínimo 1, tá? É maior ou igual a 1. Por quê? Porque é a distância do zero até a raiz, a menor distância até a alguma raiz, mas aqui no caso a distância é a mesma, né? Eu vou deixar para vocês verem isso aqui no 1 menos 1 meio. Vocês vão olhar a distância do menos 1 meio até as mesmas raízes aqui, né? Ver qual é a menor distância. E aí vocês vão ver que vai ser raiz quadrada de 5 dividido por 2. Bom, então tudo que está aqui já está visto. Vamos agora ver a segunda questão, tá? Então já sei como escolher o x0. E agora vem a segunda questão que está aqui. Após escolher o x0 conveniente para ser o centro da série da minha solução, aqui, que representará a solução, como iremos calcular o y1 e y2? Ali teremos que vai ter e que vai aparecer, né, quando eu resolver. Agora, como? Então, agora a gente vai ver isso através de exemplos. Eu tenho aqui 5 exemplos nesse vídeo. A gente vai aumentando o grau de dificuldade aos pouquinhos, né, para ficar mais clara a explicação. Começando com uma equação bem simples. Essa equação é uma equação com 6 constantes, não precisariam de 7 potências, mas a gente também pode resolver por 7 potências, é o que eu vou fazer aqui, tá? Muito bem. Então, posso usar de cara, porque o P de x e Q de x tudo são constantes, né? Então não tem nem que se preocupar com raiz de denominador, não tem nada disso, né? Eu posso simplesmente, x0 evidentemente satisfaz igual a zero, satisfaz as condições do teorema, então eu vou usar isso daqui com x0 igual a zero. Ou seja, vai ficar isso aqui. É isso que a gente vai sempre tentar fazer, tá? Então, se eu vou substituir isso lá na equação, a derivada segunda a gente já viu que é essa expressão aqui. Pronto, está substituído aqui embaixo. E agora? O que eu faço com isso aqui? A ideia é sempre a seguinte, pessoal. Eu vou escrever aqui do lado. A ideia é fazer alguma coisa que a gente já vai ver como é que é, tá? Mas é poder juntar essas duas somas numa só. Tudo aqui com uma mesma potência aqui igual a zero. A ideia é essa aqui, tá? Então, essa mesma potência, ou vai ter que ser ambas x na n, ou ambas x na n menos 2, vou ter que fazer alguma coisa com uma delas para ficar igual a outra, ou até inventar uma outra potência. Posso querer que, sei lá, que fique aqui x na n mais 1 nas duas, daí eu vou trabalhar com as duas. Tudo isso pode ser feito. Eu quero uma soma só, com coeficientes aqui e com uma potência x em alguma coisa aqui, numa só. Daí, qual é a ideia? A ideia é, se eu tenho um somatório, né, uma soma, uma série, que tem que ser identicamente nula, né, significa que cada coeficiente vai ter que ser igual a zero. Já vamos ver como é que isso funciona. É assim, essa é a ideia. Então, o próximo passo é juntar todas as somas numa única soma. É isso que eu fiz aqui, que eu escrevi aqui do lado, tá? Como que vai ser? Para isso, precisamos redefinir o índice de uma das somas, de modo que as potências de x tenham a mesma forma no expoente das duas. Eu fiz em duas alternativas, tá? Item A e item B. Uma é, eu vou renomear o índice da primeira soma, de modo a ficar igual à segunda. E depois, vou ver os dois, tá? E aí a segunda é, vou renomear a segunda soma para que fique com a cara da primeira. Vamos ver os dois e vocês vão ver como vai levar as mesmas conclusões. E aí vocês vão escolher o que vocês quiserem. Como eu disse, vocês também podem inventar e querer mudar as duas para uma nova soma. Ninguém faz isso, mas pode também, tá? Bom, então vamos lá. Item A. Renomear o índice da primeira soma, ou seja, eu quero passar desse n menos 2 para alguma coisa com o formato da segunda. A segunda significa o quê? Que eu tenho que olhar para cá. O que eu tenho que pegar, a essência disso aqui é, em vez de ter um índice menos 2, eu tenho que ter um índice, só o índice. Então, eu vou dar uma outra letra para esse novo índice que eu vou querer que essa aqui fique. N menos 2 igual a um índice. Então, para não confundir vocês, então eu não vou usar direto o mesmo N, eu inventei uma outra letrinha aqui que eu vou chamar de M. Eu quero que no N menos 2 isso dê M, ok? Vamos ver como é que se trabalha agora, uma álgebrazinha bem fácil aqui. Se eu digo que N menos 2 é M, a segunda eu não vou mexer, tá? Se eu digo que N menos 2 é igual a M, significa, vamos isolar o N daqui, vai ficar N igual a M mais 2. Então, onde tem N na primeira soma, eu vou substituir por M mais 2, tá? Por quê? Porque eu quero, ó, quando eu botar aqui M mais 2, vai ficar M mais 2 menos 2, vai dar o próprio M, que é o que eu queria, tá? Bom, então o resto vamos ver como é que fica. Aqui, M mais 2 nos N's, tá? Então, M mais 2 igual a 2, vai ficar M igual a 0, tá?
Aqui, m mais 2, tá aqui. N menos 1. Quando eu botar aqui m mais 2, com menos 1, vai ficar m mais 1. Aqui, a m mais 2 e aqui o x da m. Então, esse pretinho é o que eu tinha antes em azul aqui, fazendo a mudança. Onde tem n, eu coloquei m mais 2. Por quê? Porque é assim que eu vou chegar no índice sozinho aqui em cima, que tá aqui, foi que eu cheguei. Ok, bom, olha, interessante, né? É que ao fazer isso, as somas que começavam com valores diferentes automaticamente passaram a começar em valores iguais. Mas isso é porque a equação que eu estou resolvendo aqui, ela é com coeficientes constantes, por isso que não muda. Acaba consertando, entre aspas, né? Arrumando. Eu conserto, deixo todas as potências iguais e automaticamente fica igual aqui embaixo. Mas isso não é sempre que vai acontecer, isso é só nesses exemplos iniciais aqui. Bom, qual é o próximo passo? O próximo passo é se dar conta do seguinte, tá? Se eu chamar de M esse índice, ou de N, ou de qualquer outra letra, dá na mesma. O importante é que essa letrinha que tá aqui, que agora é M, e que eu vou depois chamar de N, é um índice que vai assumir de 0 a infinito, aonde? Onde ele vai ser substituído. Ele vai ser substituído aqui, aqui, aqui e lá, né? Com m igual a 0, a soma com m igual, depois com m igual a 1, com m igual a 2. É isso que eu tenho nessa soma. Se esse índice se chama m ou se chama n, tanto faz, porque aqui também eu vou ter esse índice começando em 0, que vai ser substituído nos mesmos lugares. Aqui, aqui, aqui e aqui. Ou seja, eu posso agora simplesmente substituir os m's por n. Deixa eu não fiz direto isso lá, porque ia dar confusão, né? Como vocês estão aprendendo o método, se eu disser assim, n menos 2 igual a n, né? Então, eu passei por 2 estágios, chamei de m primeiro, e agora, depois que eu montei tudo com m, eu estou mostrando a vocês que eu posso chamar de n, e assim eu fiz, tá? Então, aqui agora tudo é n, e eu vou juntar com essa, e os índices começam no mesmo valor, automaticamente passou a começar no mesmo valor, quando eu trabalhei com os expoentes, e agora aqui eu juntei, tá? Então, o x da n que está nas duas está aqui fora, consegui chegar ao que eu disse que eu ia chegar antes, tá? Que era uma soma só. E aqui, assim, coeficientes, tá? Esse colchete aí, que não importa, nesse momento eu poderia dizer que isso aqui tudo é um CN, tá? Então, eu tenho uma igualdade do tipo soma sobre n de 0 a infinito, um CN, que depois agora eu vou analisar, né? Que multiplica x da n igual a 0, e como eu disse antes, quando a gente tem uma identidade de potências de x aqui com seus coeficientes identicamente nula, então cada um dos coeficientes vai ser igual a 0. Então agora eu vou trabalhar com isso que está aqui, vou dizer que cada um é 0, tá? Para n igual a 0 vai ser 0, para n igual a 1 vai ser 0. Então, para todos os n's de 0 em diante, o Cn precisa ser nulo. E, portanto, para os coeficientes da nossa solução, o Cn é tudo isso que está aqui. Que está aqui, ó, igualzinho, n mais 2, n mais 1, a n mais 2, mais a n, eu quero que seja igual a 0. Eu não estou conseguindo achar um número para cada coeficiente. Não é isso que a gente obtém. No nosso método, o que a gente obtém é um coeficiente, em geral a gente explicita o de índice maior, tá? Um coeficiente em função de um outro coeficiente que antecedeu, tá? Não precisa ser de 1 em 1. Aqui, por exemplo, é de 2 em 2. Eu isolei o AN mais 2, ficou em função do AN desse jeito aqui. Bom, guarda isso. Vamos agora, antes de continuar, ver qual seria outra possibilidade, tá? Outra possibilidade é, eu não quero mexer na primeira soma, eu quero mexer na segunda. Então, vamos lá. Aqui, ó. Vou fazer isso e vou, tá aqui onde a gente estava. E agora eu não vou renomear o índice da primeira. Ó, voltamos para cá, tá? Para cá. Deixa a primeira em paz, não muda a primeira. E vamos mudar a segunda. O que eu vou querer fazer? Eu vou querer que este N fique com a cara daquele. Ou seja, esse N é que eu vou mudar. Tá aqui, ó. Ó, eu copiei isso aqui de novo, né? Para não estar subindo e descendo. E aí aqui, eu quero que este N seja com a cara deste. Seja um M menos 2. Muito bem, substituo onde tem N, substituo por M menos 2. Então, vai ficar esse pretinho aqui. Ó, onde N ficou M menos 2 igual a 0. Então, M começa em 2 agora. A, M menos 2, X da M menos 2. De novo, o mesmo raciocínio. Se chama N ou se chama N, tanto faz, tá? Então, agora eu uso a letra N, onde eu tinha posto M. E agora eu posso juntar as duas. Vejam de novo, tá? Quando eu alterei aqui
a potência, consertei os expoentes para ficarem iguais, do mesmo jeito, e agora ao mesmo tempo, automaticamente, as somas começaram a começar com o mesmo valor, tá? Ambas começam aqui com 2, então tudo bem, passaram a começar com 2. Ok, então eu já posso juntar as duas, tá aqui, começando em 2, e isso que eu tenho aqui é do tipo, eu sempre coloco aqui um índice igual ao que está ao expoente lá de cima, é só uma formalidade, tá? Eu estou dizendo que eu tenho aqui coeficientes desse tipo, por quê? Porque quando eu botar n igual a 2, vai ficar C0, x na 0, depois C1, x na 1, tá? Então eu coloco aqui esse índice para ficar assim igual ao expoente, só isso. Mas isso é só para vocês entenderem a explicação. O que eu tenho aqui são coeficientes multiplicando potências, e eu vou querer que qualquer um por um, né, deles, cada um deles seja 0, né? Então, para n, aqui no caso começando em 2, tá? Esse 2 é esse aqui. O Cn menos 2 precisa ser nulo. Ou seja, o que importa é isso aqui, ó. Isso que está aqui embaixo, igual a 0. E aí, de novo, como eu disse, a gente explicita o índice maior. Nesse caso, agora o maior é o AN, né? Então, AN é igual a menos AN menos 2. Só isolei aqui o AN e ficou assim. Aparentemente, eu cheguei em duas coisas diferentes, né? Aqui eu estou resumindo o que eu cheguei. Ó, no primeiro item A, eu cheguei nisso aqui, lembra? Tá lá em cima. No item B, que eu acabei de fazer, tá? Esse aqui é este aqui, né? Do B. E esse aqui é do A, que tá lá em cima, tá? Bom, então, vejam o que acontece. Esse aqui começa em 0 e esse aqui começa em 2. Tá, vamos olhar primeiro o lado esquerdo. Se eu começar a substituir aqui, tá? N igual a 0. Vai ficar A2 igual a menos A0 sobre o fatorial de 2. N igual a 1. E assim eu fui, vai substituindo. Quando eu botar N igual a 1, vai ficar A3 em função do A1. Quando eu colocar N igual a 2, estou olhando só o lado esquerdo por enquanto, tá? Quando eu colocar aqui N igual a 2, vai ficar A4 em função do A2. Mas o A2 já está aqui em função do A0. Então, vai acabar ficando A4 em função do A0. Aí depois, eu vou substituir aqui o N seguinte, que é o N igual a 3. Vai ficar A5 igual a menos A3 sobre 5 vezes 4. Mas o A5 agora vai ficar a função do A1, porque o A3 já estava aqui em função do A1. Coloquei aqui e ficou em função do A1. Vocês estão vendo já que vai separar, já vamos adiante daqui a pouquinho, já vamos ver isso. Mas antes disso, vamos ver o que acontece pelo B. Pelo que eu obtive no B, é a mesma coisa, pessoal. A gente diz que as duas são equivalentes. Por quê? Porque aqui começa no 2, lembra? Aqui começava no 2 a soma. Quando eu colocar n igual a 2, eu vou encontrar o mesmo resultado que eu tinha encontrado ao fazer este aqui com n igual a 0. Ó, aqui vai ficar A2 igual a menos A0. Mesma coisa. Então, do n igual a 2 eu chego aqui, no mesmo lugar onde eu cheguei quando eu aqui fiz n igual a 0. O próximo n deste é o n igual a 3. Vai dar o mesmo resultado que daqui, quando eu fiz o próximo aqui, que é o n igual a 1. E assim por diante, o n igual a 4, dá isso daqui, o n igual a 5. Ou seja, eu chego nos mesmos resultados. Então, vocês vão escolher fazer pelo A, pelo B, pelo que vocês quiserem, e vão chegar no mesmo resultado. Aí, como é que se faz a solução geral? Solução geral lembram, a gente começou com isso aqui. Então, é aqui que eu vou substituir meus resultados dos coeficientes. Isso aqui significa A0 mais A1x, mais A2x2, mais A3x, né? É isso que significa. E eu coloquei aqui os resultadinhos que eu tive. Para o A0 eu não obtive nenhum resultado, nem para o A1. Os resultados estão aqui nessa coluninha, né? Comecei com A2. A2 está aqui, eu obtive menos A0 sobre o fatorial de 2. O A3 deu menos A1 sobre o fatorial de 3. O A4 deu A0 sobre o fatorial de 4, tá? Coloquei aqui os resultados. E já separei com uma cor verde-limão aqui, tudo que tem A0, ó, este, né? E o que tem A1, já botei com esse azul clarinho aqui, tá? Por quê? Porque agora aqui embaixo eu vou colocar em evidência o A0, onde tem. Vai ficar 1 daqui, esse aqui deu 1. Depois vai ficar menos A0 sobre o fatorial de 2x2. O A0 fica lá na frente e o x2 sobre o fatorial de 2 fica aqui. Aqui também lá no A4, o A0 fica lá na frente, fica x4 sobre o fatorial de 4, tá? E aqui a mesma coisa com o A1. O A1 tem o x, que eu não posso esquecer, o x está aqui dentro. E depois os outros que vieram em função do A1, que eu deixo o A1 lá fora. E, por exemplo, aqui, menos A1 sobre o fatorial de 3, o A1 fica lá. E o x3 sobre o fatorial de 3 fica aqui dentro, tá? E assim vai. Bom, é aí que vocês conseguem ver. Essa série que dá aqui dentro, você pode reconhecer ela como aquela do cosseno que eu tinha posto lá em cima. E aqui aquela do seno. Então, se eu tiver A0, cosseno, mais A1, seno. Então, aqui as duas soluções,
a y1 e a y2. Lá a gente disse que ia separar, e tá aqui, tá separado. Aqui ficou uma constante arbitrária, vezes a y1, uma constante arbitrária vezes y2. E vejam, essa aqui só tem potências pares de x, essa aqui só tem potências ímpares de x. Apareceu, não foi forçado, apareceu à medida que a gente resolveu a equação direitinho. Daí, essas duas são aquelas que constituem o sistema fundamental de soluções. Eu aqui coloquei que ela é coeficientes constantes. Vocês podem aqui pegar a equação diferencial, que estava lá em cima. E são duas linhas mais y igual a zero. Dá até para fazer de cabeça, né? Y são duas linhas mais y igual a zero. Equação característica vai dar R2 mais 1 igual a zero. As raízes vão ser mais i e menos i. Por isso que está aqui o cosseno e o seno. Se vocês fizerem, então, pela equação característica, que eu estou sugerindo aqui, vocês vão chegar, evidentemente, na mesma resposta, tá? Então, resumindo. Escolhe o x0 adequadamente. Em geral, a gente busca o x0 igual a zero, como eu já expliquei. Aí, substitui y e suas derivadas de acordo com isso. Aí, unifica, ou seja, faz alguma coisa de modo que dê para juntar todas as somas numa só. E depois que juntar todas as somas numa só, seja pelo tipo A, seja pelo tipo B, como a gente fez aqui, a gente vai ter uma expressão desse tipo, que não é o valor dos coeficientes, mas é uma relação entre os coeficientes. A gente chama isso aqui de uma relação de recorrência entre os coeficientes. Esta relação de recorrência, tá aqui, eu já escrevi o nome aqui, ó. Relação de recorrência. Isso aqui é uma relação de recorrência, isso aqui é outra relação, mas elas são equivalentes. Por quê? Porque elas me levaram ao mesmo resultado para os coeficientes. E aí eu ponho na solução, da onde eu parti, substituo meus resultados, e vai dar sempre para colocar em evidência uma constante arbitrária numa expressão e uma outra constante numa outra expressão. E o que sobrar aqui dentro vão ser sempre as duas soluções que constituem o sistema fundamental de soluções. É fácil, né? Vamos lá, tem mais exemplos aqui para a gente ver então. Mas o raciocínio já foi desenvolvido lá, nada mais novo tem aqui, na verdade, tá? Bom, vamos lá aos pouquinhos. Exemplo 2. Essa aqui é uma equação parecida com aquela lá, só que aqui eu tinha aqui em cima mais, né? E agora eu tenho menos aqui, tá? Mesma coisa, substituir y e a derivada primeira. E aí eu vou deixar para vocês fazerem, vocês vão ter esta relação de recorrência ou alguma outra equivalente, dependendo do que vocês fizerem, tá? E vocês vão chegar nessa relação de recorrência dos coeficientes, e aí vai dar para separar desse jeito aqui, tudo que tem a 0, tudo que tem a 1. Isso aqui é cosseno hiperbólico, nas séries que eu coloquei lá em cima, e essa aqui é o seno hiperbólico. Se vocês fizerem por equação característica, não vai dar seno hiperbólico ou seno hiperbólico, porque, olha só, a equação característica vai dar R2 menos 1 igual a 0, raiz mais 1 menos 1. Vocês vão ter E na x e E na menos x. Mas como é que é isso? Tem que dar a mesma coisa. Ah, mas aí é que vem aquelas expressões que eu coloquei do ladinho lá em cima, tá? Cosseno hiperbólico é isso que está aqui. Seno hiperbólico é isso que está aqui. Ou seja, uma combinação linear de seno hiperbólico e cosseno hiperbólico é equivalente a uma combinação linear de E na x com E na menos x. Então, aqui está mostrado que está tudo certo, tá? Que é igual, tá bom? Muito bem. Agora, os outros exemplos vai ter coeficientes variáveis, tá? Então, aí não vai mais ter esse negócio de equação característica, não vai dar mais para dizer que tem soluções do tipo E na RX. Então, vamos ver o que vai acontecer de diferente quando eu tenho coeficientes variáveis. Bom, muito bem. Então, vamos lá. Aqui está a minha equação com coeficientes variáveis, tem um x aqui, né? Já está na forma canônica, evidentemente x é uma função analítica de x igual a 0, e aqui é uma constante, então podemos usar esse somatório com x0 igual a 0 sem problemas. A gente vai fazer isso primeiro, e depois a gente vai usar essas condições iniciais, então eu volto para cá, para o item B, daqui a pouquinho. Vamos primeiro resolver o item A, que é achar a solução geral, tá? Solução geral, então, primeira derivada está aqui, segunda derivada está aqui, substituir simplesmente, mas eu tenho esse coeficiente aqui fora. Então, eu não consigo enxergar direito ainda as potências que eu tenho, porque quando esse x entrar aqui para dentro, já vai mudar aqui, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, quando tem coeficientes variáveis, essa é a novidade desse exemplo, é passar os coeficientes para dentro das somas. Então, aqui vai ficar x na n. Agora, eu já tenho duas iguais.
Então, eu tenho uma com n a menos 2 e outras duas com n. Daí, claro que parece ser mais simples, né? Mudar uma só. Então, deixa as outras duas assim e muda a primeira. N menos 2 é igual a um m. Significa que o n será m mais 2. Então, aqui vai ficar m mais 2 igual a 2, ou seja, m igual a 0 e tal, tá? E aí, em vez de escrever de novo, trocando m por m, eu aqui cortei uma perninha do m, tá? Então, cortando a perninha, isso aqui leia-se n agora, tá? Então, eu tenho aqui todo mundo com n, e só que agora, como os QC são variáveis, mudou isso aqui, tá? Não ficou tudo igual aqui embaixo, ok? Aqui eu tenho 0, começando em 0, e uma começando em 1 e a outra começando em 0. O que a gente vai fazer, então? Bom, é claro que uma soma sobre n começando em 0 de alguma coisa é o quê? É o termo para n igual a 0, que eu posso escrever sem estar na soma, e vai sobrar uma soma sobre n de 1 infinito. Certo? É isso que eu vou fazer aqui. Eu também poderia tirar fora também o n igual a 1, ia sobrar uma soma de 2 em diante, assim por diante, tá? Então, esse é o raciocínio. Então, aqui, ó, eu vou escrever explicitamente o termo para n igual a 0 e vai sobrar uma soma de 1 em diante. É isso que eu faço aqui, ó. N igual a 0 aqui vai ficar 2 vezes 1 a 2x na 0, tá aqui, ó. E a soma que sobra começa em 1, tá aqui, tá? Então, esses dois vêm desse azul. Isso aqui tudo veio desta soma aqui, tá? Dessa primeira. Certo? A segunda eu não vou mexer, tá aqui. Ela já começa em 1, então tá lá. Desta aqui, mesma coisa. O termo, até aqui, né? O termo para m igual a 0, que tá aqui n igual a 0, tá aqui o a0, x na 0. E aqui vai sobrar uma soma, tá aqui com sinal de menos, né? Que vai de 1 em diante, tá? Deixa eu apagar aqui o risco que eu fiz demais aqui. Muito bem. Ok. Então, agora, a gente vai fazer o quê? Vai juntar os termos das mesmas potências, só que os que estão fora vão ter que ficar fora, não tem como botar para dentro. Então, a nova soma que vai juntar as somas todas vão ficar em n igual a 1 até infinito. E aqui estão os coeficientes, ó. M mais 2, N mais 1, com A, N mais 2, menos N, a N, com menos N. Tá, isso aqui tá tudo aqui. E esses que estavam aqui fora, que eu sublinhei em azul, estão aqui, ó. Tá? 2 a 2 menos a 0 com x a 0. Ou seja, o que eu tenho agora é a mesma coisa que eu tinha antes, tá? Só que eu tenho separado o que multiplica x na 0. E tudo junto, numa maneira de uma única forma, para todos de 1 em diante. Então, o C0 tem que ser igual a 0, todos os coeficientes tem que ser igual a 0, 1 por 1, né? E aí eu tenho que fazer em separado. Então, o C0 igual a 0 me dá isso aqui, 2 a 2 menos a 0, que é o mesmo que está aqui, me dá o A2 em função do A0 separado. E para o N de 1 em diante, daí eu tenho uma única forma. Isso aqui tudo, né? Que é o que vem do colchete igual a 0. E aí aqui eu vou isolar o AN mais 2 em função do AN. E daqui eu vou substituir valores, vou encontrar A3 função do A1, A4 função do A2, que por sua vez vai ser função do A0, porque o A2 está aqui, função do A0, né? Então aqui, isso aqui eu vou colocar aqui, isso aqui está aqui, o A2, certo? Bom, depois aqui o A5 em função do A3, mas o A3 está aqui em função do A1, então boto o A3 aqui. Ou seja, de novo, todos os ímpares vão ficar em função do A1 e todos os pares em função do A0. Está aqui. Ó, a solução. E aqui, substituindo os resultados que a gente obteve, consigo isolar A0 numa parte e A1 na outra parte. As soluções, então, linearmente independentes são o Y1 está aqui, o Y2 está aqui. Aqui, se quiser, a gente pode, tá? Vocês não são obrigados a encontrar essa expressão aqui generalizando, mas eu coloquei aqui, vocês podem verificar, né? Que dá para escrever uma coisa geral assim, generalizando isso que vocês estão enxergando aqui, dá para escrever isso aqui para todos os N's, tá? E aqui também para todos os N's. Bom, uma coisa que é bom vocês gravarem, né? Quando eu quero botar números pares, eu vou botar 2N. Quando eu quero botar números simples, eu vou botar 2N mais 1. Sempre é isso, né? Aí a sequência do N acaba pegando aqui só os ímpares, e aqui a sequência do N, 1 por 1, vai pegando só os pares. E outra coisa aqui é, talvez vocês não conheçam, é essa duplo fatorial que eu coloquei aqui. Existe para números ímpares, e é sempre assim, vai diminuindo de 2 em 2, tá? Então, 2N mais 1, fatorial, duplo fatorial de 7, por exemplo, é 7 vezes 5, vezes 3, vezes 1, tá? Então, é isso aqui. A gente vai diminuindo de 2 em 2 até chegar no 1. E também a gente pode daí pensar um pouco como é que pode ser escrito aqui. A gente consegue separar assim, desse jeito, e vai ficar o fatorial de 2N mais 1 no numerador
e aqui é S2 na N fatorial de N. Isso é só propriedades fatoriais, é fácil vocês reconhecerem, e aí eu usei e coloquei aqui, tá? Bom, condições iniciais, agora vamos para o item B lá. O que eu disse aqui? Com as condições iniciais dessa daqui, resolva o problema de valor inicial e escreva explicitamente os 5 primeiros termos não nulos. Quando eu digo primeiros termos, eu digo potências mais baixas, tá? Então, vamos lá. A solução que a gente tinha estava aqui. E agora eu quero colocar minhas condições iniciais. Y em zero. O que vai acontecer em Y em zero? Y em zero, quando x for igual a zero, isso aqui tudo é zero, gente, tá? Só vai sobrar o A0 vezes 1. Então, o A0 vezes 1 é A0, tá aqui, vezes 1, que é o A0, vai ser igual a 2. O que é a derivada no zero? Olha, pensa aqui, deriva, tá? Quando derivar isso aqui tudo, aqui não vai ter nada, derivada de uma constante, e aqui vai ser x, aqui vai aparecer x ao cubo, tá? Aí, então, no zero não vai sobrar nada aqui. E aqui, quando eu derivar, vai ficar 1 aqui, e aqui o resto vai ter x2, x4, né, na derivada. Então, de novo, daqui para lá vai dar tudo zero. Vai sobrar só o A1. Então, o A1 é que é igual a valor do y' em zero. Que é 1. Então, eu tenho o valor de 2 para o A0 e 1 para 1. Quando eu digo colocar as potências mais baixas, cuidado, tá? O que a gente tem que fazer? Com A0 igual a 2, aqui, A0 igual a 2, e A1 igual a 1, aqui A1 igual a 1, vocês têm que escrever na sequência das potências crescentes, ou seja, primeiro o A0 vezes 1, depois o A1 vezes x, depois o A0 com x ao quadrado que tiver aqui, depois x ao cubo, e assim por diante, por isso que está aqui, ó. Aqui tem uma parte que vem da primeira solução, outra parte que vem da segunda. Então, a solução do problema do valor inicial é, a gente acha os valores das constantes, aqui A0 e A1, e depois a gente reordena para ficar na ordem aqui cada termo na ordem de os expoentes crescentes, tá? Ou seja, x a 0, x na 1, x na 2, x a 1 de cada, tá? É isso que vai acontecer nessa sequência. O que dizia o item C agora? Aqui eu pedi para deixar explicitamente os 5 primeiros, tá? Então, os 5 primeiros é o que vocês têm aqui. Vamos lá de novo. Aqui. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, mais pontinhos, claro que tem o resto tudo. Mas aqui eu explicitei os 5 primeiros. E aí, depois do item C, eu pedi para fazer o seguinte. Fazer gráfico, tá? Gráfico com 4 termos e com 5 termos. Então, aqueles lá que eu já calculei, eu vou agora pegar só 4 e somar e fazer o gráfico. E 5 somar e fazer o gráfico. E quero saber qual é o intervalo no qual a aproximação de 4 termos é razoavelmente precisa. Então, tá aqui. O gráfico com 4 termos é essa verdinha, com 5 termos é essa vermelha. Então, até onde as duas coincidirem, significa que o de 4 termos é razoavelmente boa a nossa aproximação. Então, se a gente olhar aqui, é aproximadamente menos 0,6 até mais 0,6. Então, o intervalo é esse daqui, 4 termos fica razoável. Ok, então isso é a única coisa que mudou, na verdade, é colocar os termos para dentro das somas, né? E daí também as potências, as somas não ficaram com o mesmo índice, daí tem que tirar fora da soma alguns termos, mas basicamente a essência é sempre a mesma. Vamos lá, exemplo 4. 1 menos x, é fazer os mesmos itens ABC, tá? 1 menos x vezes y das linhas, mais x, tarará. Aqui, ó. Eu vou passar para a fórmula canônica primeiro, né? Vai ficar x dividido por 1 menos x, que é uma função analítica em x igual a 0, tá? E aqui também 1 sobre 1 menos x é analítica igual a 0. Não seria x igual a 1, mas x igual a 0 ela é analítica, tá? Então, nenhum problema em começar em fazer tudo com x menos 0, como a gente faz aqui, tá? Bom, e aí estão as condições iniciais. Então, aqui, ó. Vamos olhar aqui comigo. Eu tenho 1 menos x. Agora eu sou obrigada, para poder enxergar as diversas potências de x. Daqui eu vou desdobrar em duas somas. Uma quando eu multiplicar por 1, que está aqui, e a outra quando eu multiplicar por x, tá? Então, por 1 fica x na n menos 2 mesmo, e quando eu multiplicar por x, a outra está aqui com x na n menos 1. Essas duas vieram dessa. Aqui eu multipliquei por x, está aqui ela, ficou x na n, e aqui como estava já. Então, essas duas vieram da primeira. Agora, eu vou querer fazer tudo igual a x na n, o que eu faço? N menos 2, chamo de m, ou seja, todo n substituído por m mais 2, vai ficar uma soma sobre m de 0 infinito.
Aqui vai ficar M mais 2, M mais... Tá? Vocês já sabem fazer isso, né? E aqui o outro eu chamei de J, para não confundir com M, tá? Chamei de J, N significa J mais 1, então. Aqui vai ficar J mais 1 igual a 2, vai ficar J igual a 1. E aí, J mais 1, J, A, J, tá? E depois X na J. É claro que tudo isso pode ser chamado de N, simplesmente, né? Então, tira o J, bota N. Aqui, corta a perninha, a terceira perninha do M fica N. E vamos olhar o que acontece. Eu tenho uma soma começando em 0, uma começando em 1, a outra começando em 1 e a outra em 0. De novo, vamos tirar fora das somas o zero desta, o termo com N igual a 0 dessa, o termo com N igual a 0 dessa, e vai sobrar uma soma de 1 em diante com o resto tudo, tá? Então, tá aqui, separado, e aí vem a primeira equação, 2 vezes 1 a 2 menos a 0 igual a 0, que dá essa aqui, e depois isso aqui tudo é o que sobrou nas somas que começariam daí em 1, tá? Então, aqui nesse caso, não ficam os pares entre si, porque tem a n mais 2, a n mais 1 e a n. Não é sempre que fica n mais 2 em função de n direto, tá? Então, aqui, esse é um exemplo que tem isso de diferente. E aí, então, tá aqui a relação de recorrência. Substitua, começa em 1, n igual a 1 dá isto. No n igual a 1, essa parte aqui vai dar 0, então vai ficar o A3 em função do A2, porque essa parte aqui vai dar 0. Mas, já quando eu colocar n igual a 2, vai ter uma contribuição dos dois, então vai ficar em função do A3, do A4 em função do A3 e do A2. Mas o A3 já estava aqui em função do A0, porque ele tinha dado em função do A2, mas o A2 já estava aqui em função do A0. Então, esse aqui também ficou em função do A0 no final, tá? Muito bem. Então, o que aconteceu, gente, aqui de diferente? Todos os coeficientes vão acabar ficando em função do A0, ó. Então, eu marquei aqui com verdinho o A2 que deu A0 sobre 2, que é aquela que ficou separada lá em cima. O A3 que ficou A0 sobre o fatorial de 3 está aqui. O A4 está aqui. Mas o A1 a gente não encontrou nada para ela. Então, o A1 fica aqui separado, sozinha, multiplicando o x, tá? Esse A1 vezes x é esse A1 vezes x, é o que está aqui fora, tá? O resto ficou tudo com A0. Então, cadê Y1 e Y2? Y1 é toda essa soma. Y2 é x, simplesmente, tá? Então, essa é o sistema fundamental é x e as outras aqui, tá? São duas soluções linearmente independentes. Condições iniciais, você já sabe agora que o y em 0 dá sempre o A0, então o A0 é menos 3. Y em 0 é 2, então significa que o A1 vai ser igual a 2. Substitui o A0 aqui, né? E o A1 aqui. E aí reordena, ou seja, bota o x aqui, entre o 1 e o x2, né? Tá aqui ele, tá? Esse 2x vai estar aqui separadinho, que é o A1 vezes x que está aqui separado no lugar dele. Tá, e depois as somas parciais de novo, né? Soma aqui 4 termos, soma 5, faz o gráfico dos dois e vê onde é que os dois coincidem. Nesse caso aqui vai dar 0,8, ok? Bom, o exemplo 5, eu peço para fazer, então, a mesma coisa que o exemplo 4 e o 3 já, né? Que a gente já fez. Os itens A, B e C do 3, que é o 4 também, com essa equação aqui e essas condições. Eu já botei aqui a solução geral que vai dar, vou deixar para vocês fazerem. Aqui as condições iniciais sendo usadas e escrevendo aqui a solução do problema inicial. E aqui de novo os gráficos, tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Vocês agora, então, finalmente já sabem usar o método da série de potências quando a equação diferencial tiver um x0, aquele que vai ser o centro da série, como ponto ordinário, tá? Se o x0 não for ponto ordinário da equação diferencial, é outra história que a gente vai ver mais tarde. Por enquanto, então, é isso. Espero que vocês tenham entendido tudo. Não é difícil. Tem que tomar cuidado, porque é detalhado, assim, né? Mas não é complicado, ok? Então, por hoje, é isso nesse vídeo.